Em 24 horas, 3 acidentes envolvendo elevadores foram registrados no Rio de Janeiro. Os casos aconteceram entre domingo e segunda-feira. E por causa desse cenário, o Conselho Regional de Engenharia anunciou que vai investigar os casos. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Felipe Figueira, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Felipe. Olá, boa noite, Renata e Gustavo, boa noite a todos. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro irá investigar os 3 acidentes e 2 mortes em elevadores que aconteceram em menos de 24 horas aqui no Rio de Janeiro. O objetivo é entender se as empresas responsáveis pelas manutenções seguiam os parâmetros exigidos por lei. Um caso aconteceu na última segunda-feira em Copacabana, na Zona Sul, onde a morte de Alex Fernandes, de 40 anos, funcionário que fazia a manutenção do elevador, aconteceu. Outro caso foi no Meier, Zona Norte, no Hospital Salgado Filho. Um paciente em estado grave entrou no elevador e um descarregamento da porta ocorreu, o que levou a uma queda. A vítima ficou 16 minutos dentro do elevador e morreu. O terceiro acidente aconteceu no prédio da Secretaria de Fazenda, no centro do Rio de Janeiro. Uma funcionária estava dentro do elevador quando ele disparou e passou do 20º andar, que era o último do prédio. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital com ferimentos leves. Voltamos aos estúdios da Record News. Para a gente entender melhor, então, quais cuidados de segurança devemos tomar com os elevadores, a gente recebe agora o especialista em gestão de risco, Gerardo Portela. Olá, Gerardo, uma boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata, Gustavo e todos que nos acompanham. Gerardo, para a gente entender o porquê desses acidentes acontecendo aí com uma certa frequência, quando a gente fala de um acidente em elevador, quais são aquelas principais falhas, as mais comuns para que esses acidentes aconteçam? O elevador ele é provido de recursos redundantes de segurança. Então, ele não tem só um freio, ele tem um freio principal, um freio de emergência. Ele tem limitadores de velocidade. Então, quando nós vemos acidentes como esses, é porque houve alguma falha de manutenção. Porque se não houvesse essa falha de manutenção e houvesse uma falha simples no equipamento, haveria redundância de sistemas de proteção capazes de evitar uma tragédia, como essas que a gente viu agora. Então, a principal causa são problemas de manutenção e uso inadequado do equipamento. Então, são ultrapassar a quantidade de pessoas, ultrapassar a carga autorizada para aquele equipamento, o acesso indevido ainda com a porta em movimento, a questão também de crianças sozinhas dentro do elevador, crianças menores de 10 anos, são as principais causas de acidentes com perdas, né, de integridade física e até fatais. Gerardo, você citou a manutenção. Existe alguma regra ou qual deveria ser a regra para condomínios, para prédios da manutenção semestral, anual? Qual seria o padrão ouro para a gente evitar qualquer tipo de acidente? Sim, tem uma regra básica que é a inspeção anual, né, que é com a emissão do documento chamado RIA, Relatório de Inspeção Anual, que é uma inspeção que verifica se aquele equipamento está em dia com as suas obrigações técnicas de manutenção. E tem também a manutenção preventiva, essa tem que ser feita todo mês, então a empresa contratada para fazer a manutenção do equipamento, ela precisa visitar os elevadores mensalmente para verificar preventivamente se alguma coisa precisa ser trocada, melhorada, para que o elevador funcione corretamente. E tem também a manutenção corretiva, que também é muito importante. Então, quando o usuário ele verifica algum mau funcionamento, alguma falha, ele deve chamar aquela pessoa que foi contratada, aquela empresa que foi contratada, para que ela envie um técnico especializado até o elevador e verifique se essa falha é importante para a segurança, ela pode funcionar, se o elevador pode continuar funcionando, ou precisa ser parado, precisa ser reparado.
essa é diária, a manutenção corretiva é diária. Quando acontece o problema, aquele que é responsável, seja o condomínio, o síndico ou o dono do imóvel, ele tem que chamar a manutenção para verificar na hora o que está acontecendo ali, se aquilo é perigoso demais ou não. É claro que o usuário também tem a sua parte, ele precisa tomar todos aqueles cuidados e jamais, por exemplo, sair do elevador quando ele para fora de posição, sem a assistência de um técnico ou do corpo de bombeiros. Uma das maiores causas de letalidade é quando o elevador enguiça, para em algum ponto, e as pessoas tentam sair sem essa ajuda externa. Porque se tem uma impressão, quando você está olhando, que é fácil sair, mas na verdade existe um poço, né? E você pode despencar dentro dele, porque o seu ponto de vista não permite você enxergar esse poço, e na hora que você sai, você pode cair, ou então o próprio elevador pode se movimentar e acabar causando um esmagamento. Gerardo, agora como eu sei que determinado elevador ali que eu estou entrando é seguro? Existe algum tipo de selo, de verificação, dizendo ali, esse elevador está certificado, passou por todas as manutenções que deveria? Existe alguma indicação? Sim, existe um relatório de inspeção anual que ele pode ser exibido, uma cópia dele dentro do elevador ou não, pode ser também colocado no mural, ao lado da entrada, no hall ou na administração do condomínio. E existem todas as sinalizações do elevador que precisam estar funcionando, as botoeiras, as sinalizações, tudo isso pode ser observado pelo usuário. Barulhos também devem ser levados com bastante consideração, porque eles são indicadores fortes de problemas técnicos importantes e com risco dentro de um equipamento como o elevador. Então, se você escuta algum ruído, você não deve se conformar com aquele ruído, deve acionar logo a manutenção corretiva para eliminar aquele ruído ou então parar o elevador se for algo mais sério. Gerardo, eu queria tocar num assunto que você falou um pouco, mas eu queria ter mais informações justamente sobre o mau uso do usuário do elevador. A gente teve caso, não no Rio, mas se não me engano em Belo Horizonte, que 9 pessoas ficaram feridas porque ultrapassaram o limite de pessoas ali dentro, o limite de carga. Muita gente não dá bola para aquele númerozinho que aparece ali, carga permitida, até 7 pessoas ou um número ali determinado de peso. De fato, ultrapassar essa carga está colocando em risco, além das brincadeiras que você mencionou de crianças, às vezes de ficar pulando no elevador. O quão arriscado de fato é isso? É verdade, essa questão de pular no elevador, ele não foi projetado para isso, ele foi projetado para se deslocar num movimento mais uniforme possível, para evitar trepidação, para ele não sair do trilho nem ter problemas. Então é importante entender que a cabine, ela não é... Muita gente pensa que a maioria dos elevadores é uma cabine e um cabo pendurado no motor. Não é assim. Ela, na verdade, lá em cima encontra o motor e desce o cabo num contrapeso. Esse contrapeso, ele tem ali um peso para aliviar e facilitar a movimentação segura da cabine do elevador. Então, se você coloca pessoas na quantidade adequada, o contrapeso ele está dimensionado para essa cabine ocupada com as 5, 7 pessoas, o limite para o qual ela foi projetada. Agora, se você excede, você desbalanceia completamente o sistema. Então, você passa a ter uma cabine muito pesada, o contrapeso não consegue aliviar isso, e aí o elevador ele pode ultrapassar a sua velocidade normal de trabalho, principalmente se ele estiver descendo, ou até mesmo quando está subindo, e aí você pode ter um descontrole, vai depender dos sistemas de segurança de emergência. Se ele estiver bom, tudo bem, ele vai travar e você vai ficar preso no elevador. Agora, se ele estiver ruim, você pode ter um acidente catastrófico. Tá certo, nós conversamos com o Gerardo Portela, especialista em gestão de risco. Gerardo, muito obrigada pela participação, pela entrevista. Uma boa noite, até a próxima. Obrigado, Renata, Gustavo, todos que nos acompanham. Uma boa noite. Boa noite.